Coisa boa estarmos juntos. Quando eu escuto as palavras de recomendação do Breves, eu sei que os amigos realmente são as pessoas que dão força, né? Quem tem amigos tem tudo. Mas é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu não vim sozinho, né? Sempre que a gente vem acompanhado, a gente tem que fazer a patroa passar uma vergonhinha. Eu vim acompanhado da minha noiva, Maria Luísa. Meu bem, você pode ficar de pé, por favor, para a igreja inteira te ver? Ela é minha noiva, daqui a 20 dias a gente vai casar, com a glória de Deus. E é um prazer estar aqui com vocês. Maria Luísa também é presidente da nossa mocidade lá da Igreja do Rio. Então é um prazer nós estarmos juntos aqui como igreja, reunidos para proclamar e compartilhar a palavra do Senhor. Meus irmãos, estava pensando aqui, eu queria trazer a reflexão. Nós estamos pensando sobre as cartas de Deus à igreja e como Deus se comunica ao seu povo, e o que Ele traz para cada um de nós. É interessante que a gente sempre, quando quer comunicar coisas e quer falar daquilo que a gente gosta, a gente fala daquilo que enche o nosso coração de alegria, não é verdade? A gente fala daquilo que é paixão, daquilo que nos traz afetos, daquilo que move o nosso coração em direção. E eu tenho meus afetos. Tirando a Maria Luísa, o meu outro afeto muito grande é a guitarra. Eu estou aqui aposentado da vida da música, mas eu ainda gosto muito de guitarra. Se você perguntar para mim do que eu gosto, quiser depois do culto puxar uma conversa sobre guitarra, a gente pode passar as próximas 15 horas conversando sobre coisas irrelevantes sobre guitarra. E eu falo sobre guitarra porque eu amo, porque aquilo me comove, porque aquilo toca o meu coração, e eu não consigo parar de falar desse assunto. Isso acontece também quando nós nos relacionamos com a nossa própria fé. Nós queremos falar daquilo que toca o nosso coração, e quando nós somos encontrados por Jesus Cristo, nós não conseguimos mais ficar calados, não é verdade? A gente tem que compartilhar, a gente tem que falar daquilo que transformou o nosso coração, daquilo que nos deu uma nova vida, e a gente não consegue mais ficar calado. Mas diante da tarefa que o Senhor nos dá de proclamar, de sermos cartas dele para o mundo ao nosso redor, algumas coisas nos impedem. Muitas vezes nós ficamos intimidados, muitas vezes nós ficamos temerosos de como o mundo vai ouvir a nossa mensagem. E o texto que eu separei para nós lermos nessa noite fala justamente disso. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3. João no capítulo 4, na verdade, perdão. João capítulo 4. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Se eu estiver gritando, também pode falar, está ouvindo demais. Que aí eu dou uma segurada. Não tem problema nenhum, não. João capítulo 4, nós vamos ler dos versos 17. Nós vamos ver do 19 ao 30 e do 39 ao 42. Eu vou lendo, os irmãos acompanham comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus está com a mulher samaritana conversando à beira do poço. E a mulher responde a Jesus: Senhor, disse a mulher, verso 19, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, e todavia nenhum deles lhe disse: o que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito.
Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam àquela mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra do Senhor, meus irmãos. Como eu disse, nós temos muitas vezes dificuldade de sermos cartas vivas de Deus, de proclamar o Evangelho, de fazer como a mulher samaritana fez, de irmos até as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós somos tomados de vergonha, de timidez, de uma incerteza de que se a nossa palavra, se a nossa mensagem é realmente relevante para tocar os corações. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que ele tem algumas lições para nos trazer nesse sentido. O que nós podemos aprender com a mulher samaritana? Se você lembra das escolas da sua época de EBD, você sabe que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, eles não se davam muito bem. E desde tempos antigos, quando o reino de Israel se dividiu em 2, o reino do norte ficou sendo Israel, do sul, Judá, e aquela complicação entre eles se estendeu até a época do exílio, e Judá foi exilado. Quando eles voltaram, foram reconstruir o templo de Jerusalém, os samaritanos se aproximaram e falaram: olha, a gente quer te ajudar, a gente quer ajudar vocês. Você lê isso no livro de Esdras. E os judeus falaram: olha só, vocês são mestiços, impuros, hereges, nós não gostamos de vocês vão para lá, a gente não precisa da ajuda de vocês. Então a treta, a confusão, a briga entre judeus e samaritanos tinha mais de 5 séculos naquela época. E quando Jesus se aproxima de uma mulher, uma pessoa no estado de vulnerabilidade, uma pessoa que já não era das mais benquistas por aquela sociedade, Jesus está quebrando paradigmas e se aproxima daquela mulher naquele movimento, voltando para a sua terra, depois de passar uma época em Jerusalém. Jesus tem que passar por Samaria e os seus discípulos vão comprar comida na cidade. E Jesus, com sede, e sendo guiado pelo Espírito Santo e sabendo o que tinha que fazer, ele se aproxima daquela mulher e pede água para ela. E ela se surpreende, como um homem vem falar com uma mulher desacompanhada aqui. E que ainda mais você sendo judeu, porque Jesus se vestia como judeu, se comportava como judeu, e aquela mulher samaritana olhou: esse cara é judeu. E você ainda está falando comigo? E aquela conversa vai se desenvolvendo, e aquela mulher que achava que estava diante de um homem comum, de repente Jesus vira aquela conversa, e uma conversa que era sobre água. De repente Jesus está falando que se ela soubesse com quem ele estava falando, com quem ela estava falando, ela ia pedir uma água verdadeira, e ela não teria mais sede. E de repente aquela mulher se vê diante do próprio Cristo. E ali Jesus pergunta para aquela mulher: se você mesmo quer essa água, chama o teu marido. Ela fala: olha só. E antes de ela conseguir responder, Jesus fala: olha só, eu sei que você não tem marido, e esse que você está já é o 5º. Eu sei que sua vida está toda desajustada. E aí nós chegamos no texto. Vejo que você é profeta, eu vejo que você fala da parte de Deus, que você é alguém diferente. E aquela mulher, sabendo que estava diante de alguém diferente, começa a questionar Jesus sobre questões que podem parecer muito aleatórias para a gente. Onde a gente vai adorar? E os samaritanos tinham um templo deles, a briga com os judeus, eles não frequentavam o mesmo templo, eles adoravam no Monte Gerizim, e os judeus adoravam em Jerusalém, e tinham essa confusão. E Jesus fala: olha só, você vem me perguntar esses detalhes, mas vai chegar o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem lá, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E aquela mulher, percebendo que ele era diferente, ela fala: eu sei dessas coisas, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que a gente aguarda a chegada do Cristo. E ela fala: olha só, esse que você está aguardando, que os judeus estão aguardando, que os samaritanos aguardam, aquele que o mundo precisa para resgatar dos seus próprios pecados, da sua própria perdição, esse homem já chegou, sou eu. Eu sou o Cristo, eu sou o ungido de Deus. E diante de uma notícia surpreendente, de uma conversa que mudou de rumos e levou até uma situação inesperada, o que essa mulher faz? Ela que tinha ido no pior horário do dia buscar água, ela que tinha ido no horário justamente onde ninguém mais estava, para não encontrar com outras mulheres que iam julgá-la por causa da vida que ela levava. Ela que pegou os seus cântaros e provavelmente
caminhou mais do que 1 hora, 2 horas, até um poço, para pegar água no meio-dia. Ela deixa a sua água de lado, volta correndo para a sua terra, volta para os samaritanos, tomada pelo Espírito Santo, cheia de coragem, e começa a compartilhar e falar: eu encontrei com alguém diferente, alguém especial, essa pessoa sabe o que eu vivo, conhece a minha vida, conhece e sonda o meu coração. Eu acho que ele é o Cristo que a gente aguarda. Eu acho que ele é ungido de Deus. O que a gente aprende com esse texto, meu irmão, minha irmã, juventude da igreja, o que a gente aprende com esse texto é que um coração que é alcançado por Jesus Cristo, ele não consegue ficar calado. Um coração que é alcançado por Jesus, ele não consegue se calar diante da notícia de que há um Salvador. É sobre isso que eu queria falar com você essa noite. Um coração alcançado por Jesus, ele não fica calado. E a mulher samaritana nos dá pelo menos 3 lições, como bom seminarista presbiteriano, sobre como nós podemos entender e absorver esse sentido, essa afirmação. A primeira coisa que nós entendemos é que um coração que foi alcançado por Jesus, ele não consegue ficar calado porque ele fala do que lhe é mais precioso. Aquela mulher, quando se encontra com Jesus, ela tem consciência de que não se encontrou com uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. De que ela não encontrou com uma pessoa aleatoriamente na beira do poço e simplesmente teve uma conversa filosófica e religiosa. Diante da revelação de que aquela mulher encontrou a fonte de água viva, de que a esperança dela estava renovada, de que ela tinha possibilidade de deixar a vida dela para trás, viver uma nova história, ela não consegue fazer outra coisa a não ser voltar para casa com o coração cheio de Jesus, queimando por Ele. Isso nos afeta hoje, meu irmão e minha irmã, porque muitas vezes essa intrepidez de quando nós somos alcançados por Jesus se esvai na caminhada da vida, e nós que fomos alcançados por Ele, às vezes por muito tempo, ou crescemos na igreja, nós temos dificuldade de perceber o valor da notícia que nós recebemos em Jesus Cristo. Se a gente sabe que a gente fala do que o nosso coração está cheio, daquilo que é precioso ao nosso coração, a gente precisa perceber que muitas vezes o nosso discurso e a nossa vida e a nossa boca está cheia de paixões secundárias. Com que facilidade a gente consegue sentar para conversar sobre o capítulo da novela da semana, discutir os rumos da história, a gente consegue com muita facilidade sentar e começar a falar de política como se fosse a coisa mais importante da nossa existência. E, meu irmão, se eu começar a falar de futebol, a gente fala de futebol na fila do pão. No meio do caminho, basta você perceber que o cara da sua frente deu uma olhada um pouco mais demorada no noticiário que está passando na TV. A gente consegue compartilhar com muita facilidade aquilo que é secundário, aquilo que não toca o nosso coração, aquilo que não transforma a nossa vida, aquilo que não traz salvação para as pessoas ao nosso redor. E por que a gente não consegue compartilhar o Evangelho com a mesma eficácia, com a mesma paixão, com o mesmo fervor? O que a mulher samaritana traz como questionamento é que talvez nós não tenhamos a noção do peso e da importância de que Jesus Cristo tem na nossa vida. Talvez as paixões secundárias obscureçam no nosso coração a importância da notícia que um dia nós tivemos e recebemos, que nós estamos diante do Cristo, do Salvador, de que há possibilidade de viver uma nova vida em Jesus. O Evangelho é uma boa notícia, né? No grego, a palavra Evangelho significa literalmente a boa notícia. Aquilo que é dito, que traz boas novas. E era justamente nesse contexto que a palavra era utilizada, no meio da guerra, no meio do nascimento de um novo imperador, em notícias boas que vinham de uma certa camada alta da sociedade. Isso era um evangelho, era uma boa notícia, era uma boa nova. E nós somos chamados justamente para compartilhar a boa notícia. Mas será que o evangelho é uma boa notícia para a gente? Será que a gente lembra que o evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de que nós fomos resgatados por Ele, que nós estávamos perdidos e fomos achados, será que isso ainda toca o nosso coração da mesma forma?
Talvez a gente precise lembrar de onde Jesus nos resgatou. Talvez a gente precise ser lembrado nessa noite de que um dia a gente esteve perdido, e um dia a gente já esteve sem sentido na vida. De que um dia a gente precisou de resgate, um dia a gente já esteve na lama como filho pródigo, mas um dia nós fomos resgatados. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, porque quando nós estamos ao lado de Jesus Cristo, nós rapidamente nos acostumamos com o conforto e com a satisfação que nós recebemos dele. E rapidamente a gente se esquece de como aquele que nos resgatou é uma boa notícia para aquele que ainda está perdido. A gente se esquece com facilidade de como era a nossa vida antes de Jesus. Tendo a plena consciência de que Ele joga o nosso passado no mar de esquecimento, de que ele paga os nossos débitos, que Ele apaga o nosso passado, e quando Ele olha para mim e para você, Ele vê somente o sangue de Jesus que nos sela. A gente rapidamente se esquece de como nosso coração foi tomado de alegria no dia que nós fomos encontrados por Ele. Se a gente crê que o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia, que tem que ser proclamada ao mundo, e de que nós somos enviados como cartas vivas para pregar o Evangelho, a gente precisa entender de que essa notícia não é uma notícia corriqueira, não é uma notícia secundária. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos a palavra de vida eterna. A palavra que nós recebemos de Jesus Cristo é água que aquela pessoa que beber nunca mais sentirá sede. Nunca mais sentirá sede. E as pessoas vagam sozinhas no mundo, perdidas, tentando encontrar aquilo que a gente já recebeu em Jesus Cristo. Se a gente quer compartilhar o Evangelho e perceber que ele é importante, e perceber que ele toca o nosso coração de uma forma muito profunda, a gente precisa lembrar o que Jesus já fez na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o que nós temos de mais precioso para compartilhar com nossos amigos é o que a gente fez no fim de semana, é o quanto a gente ganha, é a reclamação do nosso chefe, é quantos gols meu artilheiro fez no meu time. E eu falo isso, meu irmão, sendo botafoguense. Eu tenho muito motivo para falar esse ano, depois de mais de 20 e tantos anos sem ter motivo para falar. A gente sabe, meu irmão, que a palavra do Evangelho é uma palavra significante. Ela não é uma mera notícia. Se a gente crê que o Evangelho é capaz de mudar a vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar de como nós fomos já transformados pelo Evangelho. A gente precisa estar com o coração queimando por Jesus Cristo, batendo por Ele, apaixonado, lembrando de onde nós estávamos quando nós fomos encontrados. Certamente a mulher samaritana, ela não esqueceu, ela não se esquecia da vida que ela levava, dos olhares de julgamento que ela recebia, e de como ela foi acolhida em Jesus Cristo. A gente não pode se esquecer também da mesma forma que nós fomos encontrados por Jesus, que nós fomos resgatados por Ele, para a gente poder compartilhar com o coração queimando, com o coração alegre. É interessante que a gente tem dificuldade de deixar as coisas de lado para proclamar o Evangelho, a gente tem dificuldade de mudar os rumos das nossas conversas. Me chama a atenção que essa mulher samaritana, quando ela percebe que Jesus é o Messias, ela vê os discípulos chegando de longe, ela larga tudo o que ela estava fazendo. Ela larga a tarefa imediata que ela tinha nas mãos dela e sai correndo e voltando. Eu não quero ser crítico aos discípulos, mas não tem nenhum relato que os discípulos estavam pregando em Samaria. Eles foram comprar comida e voltaram reclamando, falando: Jesus está falando com aquela mulher, o que está acontecendo? A gente precisa entender que, de fato, o Senhor nos coloca em situações específicas, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te coloca na tua faculdade, o Senhor te coloca no seu trabalho, o Senhor te coloca diante de pessoas especiais e específicas que o seu pastor não vai alcançar, que os seus presbíteros não vão alcançar, que os seus líderes não vão alcançar. E se o seu coração não estiver queimando por Jesus, como o coração da mulher samaritana, talvez você não tenha uma boa notícia de fato para dar. A gente precisa perceber que é o lugar que o Senhor nos coloca, é um lugar específico para nós sermos usados.
A gente precisa compartilhar o Evangelho como se ele fosse de fato uma boa notícia. A gente precisa crer que o Evangelho é uma boa notícia, para a gente poder pregar do jeito que ele tem que ser pregado, falado com a relevância. E na hora que ele precisa ser pregado, meu irmão, minha irmã, o cântaro tem que ficar de lado. Os assuntos secundários têm que ficar de lado. Do seriado, a conversa de assuntos aleatórios tem que ficar de lado. Tem momento na sua vida, meu irmão, que você vai estar de frente de alguém e que ela precisa ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós só temos uma chance. Uma chance de pregar, uma chance de alcançar, uma chance de compartilhar. A nossa notícia, a nossa palavra é uma palavra de salvação, que transforma morte em vida e que muda a história. A gente precisa falar de Jesus Cristo com o coração queimando por Ele. A gente precisa deixar os cântaros de lado. A primeira coisa que a gente aprende com a mulher samaritana é que os assuntos secundários têm que ficar num lugar secundário no nosso discurso. O meu desafio aqui com vocês essa noite é que vocês voltem para suas vidas amanhã, voltem para a sua faculdade, para o seu trabalho, não com a boca cheia de assuntos secundários, não com as suas mãos cheias com cântaros de água, mas com a palavra de vida eterna para compartilhar. Mas não é só isso que a mulher samaritana nos ensina. Porque se primeiro ela fala do que é precioso ao seu coração, ela também age de modo corajoso. Pensa aqui comigo, ela era uma mulher que já estava no 5º marido, que ia buscar água no poço sozinha para não ter que encontrar com outras mulheres, que por andar sozinha talvez fosse muito mal vista, e as mulheres falavam, essa mulher vai roubar o meu marido, assim como já deve ter roubado de outras, então eu não quero andar com essa mulher. E essa mulher que era provavelmente colocada de lado, que não era muito bem vista pelas pessoas ao seu redor, ela é a mulher que, diante da palavra do Evangelho, diante da palavra de Jesus, ela se enche de coragem, ela é tomada pelo Espírito Santo de tal forma, capacitada por Ele, que ela volta para a cidade e, cheia de coragem, ela prega para pessoas que poderiam não escutá-la. Ela prega para pessoas que a já rejeitaram, que a colocavam de lado, que a tratavam mal, que a olhavam com desprezo. Depois de encontrar com Jesus Cristo, a mulher samaritana volta para sua casa e prega para pessoas que podem não ser o público ideal, que podem não ser as pessoas ideais. Ela foi tomada de coragem, coragem que foi vinda do alto. É interessante perceber que quando a gente olha para os testemunhos femininos que tem no Evangelho, nós percebemos como Deus é sábio no seu agir. Muitos historiadores falam que uma das provas, uma das evidências históricas dos evangelhos é justamente que os testemunhos da ressurreição de Jesus e os testemunhos das suas obras são muitas vezes registrados por mulheres. E o que isso significa? Naquela época, naquela sociedade, mulher não podia testemunhar no tribunal. A palavra da mulher não tinha validade. A palavra da mulher não é escutada. Isso significa que se alguém fosse forjar um testemunho, certamente ele não escolheria uma mulher para dar esse testemunho. Se ele quisesse dizer algo que as pessoas escutassem, ele não ia falar, foi fulana que disse. Foi fulana que viu o Cristo ressurreto. Foi fulana que encontrou o Cristo na beira do poço. E o que os historiadores dizem é, justamente porque é algo improvável, algo que ninguém inventaria, algo que não teria valor, justamente por isso deve ser verdadeiro, que ninguém inventaria essas coisas. E essa mulher samaritana volta para sua casa, tomada de coragem do alto, para dizer, eu encontrei o Cristo, aquele que a gente aguarda. E meu irmão, minha irmã, eu sei que eu pareço jovem, mas eu não sou tão jovem assim. Eu já fui expulso da mocidade por idade. Mas é interessante perceber, eu ainda lembro isso na minha vida, como é difícil testemunhar o Evangelho onde a gente vive. Onde a gente estuda, onde a gente trabalha,
Como é difícil testemunhar o evangelho na nossa casa. Como é difícil testemunhar o evangelho diante do mundo que rejeita Jesus. Como é difícil testemunhar o evangelho diante daqueles que fazem chacota da gente pelas costas, que desacreditam a nossa mensagem, que nos colocam de lado por causa do evangelho, que nos taxam de ignorantes, de burros, de retrógrados, porque nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Como é difícil, meus irmãos, pregar o evangelho no mundo que rejeita o nosso Salvador. Mas o que chama a atenção na mulher samaritana é que ela foi tomada de coragem. Tomada de coragem do alto. E talvez você tenha dificuldade de pregar o evangelho na sua vida. Talvez você seja uma pessoa tímida. Uma pessoa que tem dificuldade de olhar nos olhos quando tem uma conversa, de iniciar diálogos, de sentar do lado e aproveitar oportunidades. Talvez você pense, Deus não consegue usar uma pessoa tímida como eu para falar de uma palavra que muda a vida e muda a história. Meu irmão, minha irmã, isso é mentira do diabo. Paulo não era um dos homens mais eloquentes. Paulo não era um dos homens mais carismáticos. A gente vê isso nas cartas dele. Um homem não tão eloquente. Apolo fala muito melhor, é muito mais... Eu imagino Apolo um cara bonito, sarado, mais jovem, que fala bem. E Paulo aquele cara ranzinza, velho, barbudo, careca, narigudo, que... Mas se tem um teólogo que a gente lê, é Paulo. Se tem alguém que foi usado por Deus para falar do evangelho, é Paulo. Moisés tinha a língua presa e tirou o povo de Israel do Egito e foi usado por Deus para trazer a lei. E muitas vezes nós achamos que a nossa timidez, a nossa dificuldade de falar de Jesus para os nossos amigos e testemunhar na nossa casa vai impedir o mover de Deus. Meu irmão, não vai impedir. Se a gente acha que é pela nossa capacidade que a gente prega, isso é um equívoco. Deus usa o tímido, Deus usa aquele descolado da igreja. Toda igreja tem um descolado. Lá na minha igreja é Maria Luísa, é mais descolada. Mas Deus fala também através daquela pessoa tímida, de poucas palavras, meu irmão. Não ache que Deus não pode te usar. Não ache que Deus não pode te usar porque você é um pouco mais tímido. De que você não faz parte da obra dele. Em ser carta viva de Jesus entre as pessoas ao seu redor. Mas talvez não seja só timidez. A gente pode pensar aqui também em incredulidade. Eu cresci na igreja, eu sou filho de pastor. Eu sempre estive na igreja, então, os maiores desvios do filho de pastor é sai para cá, dá uma chamuscada, volta. Ô, Jesus. A gente tem... Quem cresce na igreja sabe, né? Você sai um pouco e fala, não, nada a ver, mano. Estou errado, aí volta. Aí você sai um pouco e fala, cara... Às vezes você tem preguiça, você se desvia e fala, cara, o que eu estou fazendo, cara? É a ideia do balde, né? Você chuta o balde, depois o problema é que você tem que ir lá buscar. Tem que refazer tudo. Mas eu aprendi nos últimos anos que aqueles que são chamados por Jesus de maneira mais tardia, em momentos diferentes da vida, aqueles que muitas vezes não crescem num lar evangélico, não crescem sendo instruídos pela palavra, tem algo diferente para lidar. Você é encontrado por Jesus. Você tem uma nova vida, uma nova história. Aí o teu colega fala, tu é crente agora? Pô, mas tu fazia tal parada, agora tu virou crente? Pô, sério, agora você não faz mais isso? Caramba, hein? A gente lida com o julgamento daqueles que olham para a nossa vida e percebem um contraste de quem foi alcançado por Jesus Cristo. E muitas vezes nós entendemos que a cruz de Cristo e o seu sangue nos lavam do pecado, que nos justificam diante de Deus, que nós somos remidos, perdoados, aceitos e amados em Jesus Cristo. Que não é aquilo que nós fazemos que nos salva. Nós conseguimos entender isso. Mas quando o coleguinha do lado nos lembra do nosso passado, a gente começa a ser tomado por vergonha. Vergonha de como a gente era, vergonha do trabalhão que Jesus teve para nos resgatar. Você imagina uma ovelha?
que o pastor vai buscar. E ela volta naquela caminhada da vergonha, sendo trazida pelo pé, né? E fala, ô Jesus, olha o trabalho que eu estou te dando. A gente não deixa muitas vezes Jesus Cristo redimir a nossa jornada, o nosso processo. E na hora de pregar o evangelho, a gente é tomado de vergonha, porque a gente não quer ser relembrado como a gente era antes. A gente não quer ser relembrado do velho homem, da velha mulher. A gente não quer ser relembrado do vale da sombra da morte, de onde a gente foi livrado. A gente precisa crer, meu irmão, minha irmã, que o sangue de Jesus não só nos redime dos pecados, não só nos torna próximos e nos reconcilia com Deus, mas como também torna todo o nosso passado e toda a nossa história parte daquilo que o Senhor usa para converter e alcançar os corações das pessoas ao nosso redor. A tua história, meu irmão, fora da igreja, a sua história antes de ser encontrado por Jesus, é parte daquilo que Deus vai usar para você testemunhar o poder que Jesus Cristo tem de mudar a vida. Quem foi transformado sabe de onde foi tirado. É interessante perceber isso, meu irmão, porque Jesus Cristo, quando se apresenta diante dos discípulos, ele tem as chagas nas suas mãos. Em Apocalipse 4 diz que aquele que é digno de abrir o selo, ele se apresenta diante do Pai, diante de toda a corte celestial como um cordeiro, como que foi morto, com as marcas. E a gente consegue aceitar as marcas de Cristo para perceber o que ele fez em nosso favor. E muitas vezes a gente quer apagar as marcas que nós temos das feridas da nossa vida, achando que Deus não é capaz de usar isso como testemunho para as pessoas ao nosso redor. O passado que a gente viveu é parte daquilo que Deus vai usar para nós alcançarmos os corações das pessoas ao nosso redor. E talvez você não tenha timidez, talvez você não tenha problema com o passado, talvez você só tenha uma vergonha e um desinteresse. Talvez você olhe para as pessoas ao seu redor e fale, esse daí Jesus não salva. Esse parente, todo mundo tem esse tio, né? Geralmente é um tio que não é convidado para os eventos da família. A gente fala, esse tio, Jesus não salva. Esse amigo, Jesus não salva. E muitas vezes o que nos impede de proclamar o evangelho e falar de Jesus é a nossa incredulidade de que ele é capaz de mudar os corações. Na primeira resistência a gente para, na primeira rejeição a gente fecha a boca, na primeira hora que a pessoa fala, eu não acredito nisso, a gente fala, então tá bom. Não vou lançar pérolas aos porcos, né? O pessoal usa para justificar. A gente precisa entender que o Espírito Santo nos dá coragem. E deixa eu definir coragem em termos bíblicos aqui. Atos 23. Quando Paulo está preso, ele testemunhou ao Sinédrio. Ele sabe que provavelmente ele não vai sair da cadeia. E ele está temeroso, porque ele já se apresentou diante do Sinédrio, já foi inquirido pelas autoridades judaicas, e aí o que acontece? O próprio Espírito de Deus, Deus aparece na frente dele em espírito e diz, meu filho, tenha coragem, porque assim como você testemunha aqui, eu vou te mandar para Roma, para você testemunhar lá. E todo mundo sabe o final da vida de Paulo. E todo mundo sabe o que acontece com quem entrega a sua vida a Jesus Cristo e tem fidelidade extrema com Ele. A gente sabe que a nossa vida está em jogo. A gente sabe que as nossas afeições estão em jogo. A gente sabe que a nossa opinião, que a nossa moral, que a nossa reputação está em jogo. A gente sabe que se a gente se entregar a Jesus Cristo, talvez a gente seja entregue por Ele. Que a mulher samaritana nos ensina que a gente precisa crer que o Senhor nos capacita com coragem do alto. Coragem para vencer a timidez que às vezes nos paralisa. Coragem para a gente se reconciliar com o passado e com as feridas que ainda doem no nosso coração. Coragem para crer diante da nossa incredulidade que Deus transforma corações. E por fim, meus irmãos, minhas irmãs, se a gente
entende que aquele que tem um coração alcançado por Jesus não consegue ficar calado, a gente precisa entender que isso é contagioso. A mulher samaritana, ela volta para sua casa, ela volta para as pessoas do seu convívio, e o que o verso 39 nos diz, que muitos creram por causa do testemunho dela. Ela voltou para sua casa, ela voltou para o lugar onde ela habitava, para o lugar familiar, e é lá que as pessoas acreditam nela. É interessante, meu irmão, porque a gente vive numa época autocentrada, numa época individualista. Isso nos afeta na nossa vida devocional. O que acontece? A gente começa a achar que a nossa fé em Jesus Cristo é uma fé individual com Deus. Sou eu e Deus. Então o irmão para de ir na igreja, porque está incomodado com alguma coisa. Não, mas eu ainda sou de Jesus. Eu assisto o meu culto, eu falo com Deus, eu sou igreja. E se relaciona sozinho com Deus. E tem muita gente por aí que absorve essa perspectiva do mundo, essa perspectiva equivocada, achando que a nossa fé é algo que se manifesta unicamente de maneira vertical. Como se a nossa fé fosse simplesmente nos relacionarmos com Deus, orarmos, lermos a palavra, assistirmos um culto, cantarmos uma música na hora da academia ou na hora de tomar banho, boto um louvor, prestei meu culto. Mas o que a palavra nos ensina é que a nossa fé, ela não é simplesmente vertical, mas ela é horizontal. Você não foi salvo e remido pelo sangue de Jesus simplesmente para se evoluir em espiritualidade, se tornar cada vez uma pessoa mais crente e no final da sua vida você ir para o céu. Meu irmão, minha irmã, você não foi chamado e resgatado por Jesus para viver sozinho e guardar a notícia do Evangelho dentro do seu peito o resto da sua vida. Se você foi encontrado por Ele, se você recebeu uma nova vida, isso tem que contagiar as pessoas ao seu redor. Isso não pode ficar contido no nosso coração, como se fosse algo que fosse unicamente relacionado entre você e Deus. Deus te chamou para ser testemunha, para ser carta, para falar dele. Você não foi chamado para viver uma vida devocional unitária, que não compartilha o Evangelho. Isso significa que nós vamos compartilhar o Evangelho nos ambientes mais difíceis. Que a gente vai ter que compartilhar a palavra de Deus e contagiar o Evangelho, meu irmão, minha irmã, na nossa casa. Com os nossos pais, com os nossos filhos. Com as pessoas com as quais nós temos mais dificuldade de nos relacionarmos. E o ambiente familiar é um ambiente que muitas vezes é o de mais intimidade, mas também é onde as coisas mais dolorosas da nossa existência acontecem. Mas Deus não te chamou para ser alcançado pelo Evangelho e resgatado, para guardar a boa notícia no seu coração. Você é chamado para proclamar o Evangelho na sua casa. Irmão, como a gente tem orado pela conversão das nossas famílias. E a gente chegou numa época que a gente ora pela conversão dos pais. Porque o filho está na igreja, mas o pai não quer saber. E tem filho que acha que não vai ser relevante, não vai ser instrumento de Deus na conversão da sua família. Que olha para as famílias da igreja, que vem para a igreja domingo a domingo, olha para as outras famílias e fala, eu queria uma família dessa. Mas não crê que Deus pode usá-lo para alcançar as pessoas da sua casa. Nós cremos que Jesus Cristo converte as nossas famílias. E você, jovem, você da MP, você tem papel fundamental nisso. Para testemunhar o Evangelho e compartilhar na sua casa. Nós sempre temos pessoas nas nossas casas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós sempre temos pessoas ao nosso redor que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso não pode ficar contido no nosso coração. Isso não pode ficar contido no nosso peito. Quem tem uma boa notícia sai gritando aos quatro ventos. A gente precisa alcançar a nossa casa, a nossa família.
Mas algo que também a mulher samaritana nos ensina é que muitas vezes a gente faz tudo que está ao nosso alcance. A gente fala com as pessoas da nossa casa, a gente fala com os nossos amigos, a gente compartilha o Evangelho. E muitas vezes parece que não está no nosso controle. Mas o que a mulher samaritana faz? Ela fala: eu encontrei o Cristo. Deixa eu levar vocês até onde Ele está. Meu irmão, minha irmã, no dia que a gente não tem mais repertório, no dia que a gente não tem mais o que falar, não tem mais o que pregar, não tem mais aonde investir, o que a palavra de Deus nos ensina a fazer é que se a gente não sabe o que fazer, como alcançar, a gente tem que desesperadamente levar as pessoas aonde Deus está. Se a gente não sabe como resolver, a gente leva para diante de quem consegue resolver. Se a gente não sabe como alcançar, a gente leva diante de quem consegue alcançar. Muitas vezes a gente acha que a gente vai mudar o coração com uma conversa. E quem gosta de planejar as conversas na cabeça como eu, chega com todos os argumentos montados, com toda a retórica bem feita, com toda a teologia estruturada. Mas muitas vezes o Senhor deixa evidente de que você vai ser a pessoa que vai levar aquele outro até Jesus. Se você se vê sem repertório, meu irmão, minha irmã, a gente conhece quem tem repertório. A gente conhece quem alcança os corações, quem sonda os corações e transforma a vida. Se você está se perguntando como é que eu vou falar para o meu pai, como é que eu vou falar para os meus amigos, quem é Jesus? Você precisa levar Jesus até eles. Lá na igreja a gente fala assim: dá teu jeito. Traz teu amigo para a igreja. Traz teu amigo para a comunidade. Leva ele para a tua casa, fala que é pizza e é um culto. A gente sabe que a gente consegue dar um jeito quando a gente quer fazer as coisas. A gente precisa dar um jeito de levar Jesus até as pessoas. A gente precisa dar um jeito de alcançar, expô-las ao Evangelho. Mesmo que a gente não tenha repertório, mesmo que a gente não tenha forças e argumentos para levar. A mulher samaritana nos ensina de que diante da nossa falta de capacidade, a gente tem a quem recorrer. Eu queria orar com você para terminar. Porque talvez você tenha relacionamentos partidos na sua casa. Talvez, como alguns aqui, você não tenha uma família cristã, uma família que não crê em Jesus, e você seja a única pessoa que vem para a igreja. Talvez você tenha mais idade aqui e os seus filhos estejam afastados. E você quer ser carta de Cristo na vida da sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Eu queria orar com você, meu irmão, minha irmã. Porque nós cremos que o mesmo Deus que transformou os corações naquele momento é o Deus que transforma corações hoje. O mesmo Deus que falou o coração da mulher samaritana e a usou como instrumento é um Deus que pode te usar hoje. Eu não queria que você saísse daqui com a dúvida de que Deus pode te usar para ser carta viva na sua casa e na sua família. Chega da gente ter dúvida de que Deus pode nos usar. Chega de ter dúvida que Deus transforma o coração. Há 2000 anos a palavra de Deus, o Evangelho, tem transformado as vidas. E eu fiquei muito feliz quando vi o tema que vocês estão trabalhando, Cartas de Cristo. Nós somos cartas enviadas a esse mundo. E a gente precisa ter consciência de que a gente tem uma mensagem muito importante contida dentro. A gente precisa abrir o envelope. A gente precisa ir de porta em porta. A gente precisa ir em todos os lugares que nós ocupamos e deixar a carta de Jesus. E distribuir a carta de Jesus. E proclamar o Evangelho. E viver, e testemunhar, e perseverar. E eu queria orar com você com isso. Deus de graça e misericórdia, Pai, nós louvamos o Seu nome, Pai.
Porque nós sabemos e nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que transforma vidas, o Senhor é o Deus que transforma histórias, Pai. E nós clamamos ao Seu nome, Pai, sabendo que o Senhor ainda é poderoso para agir, Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, sem nada para oferecer, Pai, recorrendo a Ti, Jesus, com mãos vazias, sabendo que o Senhor é todo poderoso, Pai. Nós temos nas nossas casas pessoas que não servem a Ti, pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, Jesus. Pessoas que se desviaram, pessoas que Te rejeitam como Senhor. Pai, nós não queremos perder os da nossa casa, Jesus. Nós não queremos perder os nossos filhos. Nós não queremos perder os nossos pais, os nossos irmãos. Nós queremos ser carta de Cristo na nossa casa, Senhor. Nós clamamos por coragem, Jesus Cristo. Nós clamamos por coragem, Deus. Coragem para vencer a timidez daqueles que não conseguem ter autoconfiança para proclamar o Teu Evangelho e acabam achando que nunca podem ser usados por Ti, Jesus. Dá coragem, Deus, para aqueles que olham para o próprio passado como um empecilho para proclamar o Evangelho, Jesus. Que as cicatrizes daquilo que foi doloroso em algum momento sirvam hoje como marcas daquilo que Deus pode fazer. Senhor, nós clamamos por corações incrédulos, que já jogaram a toalha, que já não acreditam que o Senhor pode mudar os corações. Senhor, nós não estamos dentre aqueles que não acreditam que o Senhor é capaz, Pai. Nós cremos que o Senhor é capaz, Jesus. E nós temos certeza que se nós clamarmos o Seu nome e nos colocarmos à disposição para sermos cartas, Jesus, o Senhor é capaz de escrever uma nova história para a nossa vida. O Senhor é capaz de escrever uma nova história para a nossa família. O Senhor é capaz de escrever uma nova história para as nossas relações, para os nossos amigos, para as pessoas ao nosso redor, Jesus. Pai, nós queremos ser cartas. Nós queremos ser enviados, Jesus. Nós clamamos por oportunidades nessa semana. Que a mocidade da igreja de Mesquita seja carta sua, Jesus, nessa semana. Jesus, nós clamamos por oportunidade, Jesus. Dê momentos para que nós possamos compartilhar o Evangelho, Pai. Que na nossa boca não saia só assuntos secundários, Jesus. Nós cremos que a sua mensagem é uma mensagem e palavra de vida eterna. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós cremos que se nós proclamarmos o Evangelho, Pai, o Senhor é capaz de nos usar para alcançar vidas. Tira, Senhor, os assuntos secundários da nossa boca. Nos ajuda a botar os cântaros de água do lado, Pai. Nós queremos falar da Tua palavra. Nós queremos falar daquilo que é eterno, daquilo que é precioso, daquilo que envolve a salvação, daquilo que envolve remissão de pecados, Jesus. Nós queremos falar da Tua cruz, ainda essa semana, nas pessoas ao nosso redor, Pai. Esse é o nosso clamor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor nos guarda. E nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, que você seja a carta viva de Jesus Cristo essa semana. Esse é um desafio para a gente voltar para nossas casas. Segunda-feira você volta para o seu trabalho. Segunda-feira você volta para a sua vida cotidiana. Segunda-feira você volta a enfrentar o seu dia a dia. E que a gente não simplesmente comemore mais um aniversário. Que a gente volte para a nossa vida cotidiana, sabendo que nós somos cartas enviadas. O envio está aqui. A mensagem a gente já conhece. Que a gente proclame o Evangelho, que a gente entregue a mensagem de Jesus em cada relação que a gente tiver, em cada momento e oportunidade que o Senhor nos der. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.